também contaram com algum braço militante de guerrilha. E isso aconteceu já na época do Pablo Escobar. E aí a gente tem que falar disso aqui, ó. M19. FARC, Forças Também. Armadas Revolucionárias da Colômbia. As FARC foi o quê? Foi um grupo guerrilheiro que queria fazer a Colômbia socialista, mas posteriormente ela passa a ter total acordo, e não tem como negar, sabe? Isso é inegável. As FARC passa a servir os cartéis em muitas ocasiões, passa a ser sócia dos cartéis. Então isso é inegável. Isso até quem falou isso abertamente foi o Fernandinho Beiramar, que foi o nosso Pablo Escobar, vamos botar assim, né? Com certeza. E até porque, onde é que as Farc ficava? Nas Foi? plantações, Das nos plantações, altos das montanhas. E onde é que ficavam as drogas? né? Nos altos das montanhas. Então, quem retia todo aquele território eram as Farc. Sim. Então, mas isso aí vocês estão falando mal da esquerda. Não, você quer ver um cara, por exemplo, que é 10 vezes melhor do que o presidente atual da Colômbia, a gente vai falar dele aqui, mas claramente esse cara tem alguma coisa, ele não pode negar isso, tanto que está sancionado. Mas você quer ver um que é muito bom? Mujica no Uruguai. Esquerda, cara que nunca teve nada, um cara muito bom presidente, sabe? Eu, pelo menos, acho muito bom presidente. Não, assim, o governo dele não foi o melhor de todos, mas foi lá, sabe? Um cara que Foi nunca teve. bom. Foi? Foi bom. Foi bom presidente, inegavelmente. Então não é a ideologia em si, sabe? Não estamos falando disso, nós estamos falando das pessoas e do movimento, entendeu? Não dá para negar, as Farc teve ligação com o tráfico, ponto, entendeu? Teve ligação com os cartéis, tem ligações com os cartéis. Mas enfim, e aí isso se expande para a política também, porque você, por um lado, você tem militantes, guerrilheiros, por outro, você tem o político. E é assim nos dias atuais. Hoje, você tem a seguinte situação na América Latina. Você tem. A gente já fez uma live sobre isso, sobre Venezuela, que o bicho está pegando. Você tem ali a Venezuela, fronteira com a Colômbia, sabe? Os cartéis agem muito nessas regiões, sabe? E você tem uma situação complexa, porque você tem, vamos dizer, uma união entre Venezuela e Colômbia. Você, por outro lado, também tem conflitos acontecendo nesse momento entre forças armadas colombianas e guerrilheiros. Está acontecendo isso por conta da pressão do Equador, sabe? Que também está em confronto com cartéis. Enfim, você tem um turbilhão, um caldeirão já vindo aí na América Latina. Já sendo entornado. Já sendo entornado. E você tem um presidente da Colômbia, que vamos combinar, o cara, no mínimo, a gente vai mostrar ele, mas esse cara, no mínimo, ele não tá dentro da realidade, porque as declarações que ele dá, sabe, só piora a situação dele com a Colômbia, e assim, ele demonstra muita fraqueza. Eu acho. E para piorar a situação, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, nós tivemos também o assassinato, e a gente vai falar disso mais para frente, do candidato de oposição, sabe, da Colômbia. Então, o meu ponto aqui, Gabs, pergunta que faço para tu, depois desse amanhado todo. A Colômbia, ela já tinha se tornado antes um narco-estado, ela enfrentou o maior traficante de todos os tempos, mais famoso da história, venceu. Ela conseguiu fazer uma política séria, uma política forte. Foram muito valentes, mas volta agora um cara, que é o Petro, que há suspeitas e, pelo menos, assim, graves indícios de que tem ligação com os cartéis. Eu te pergunto, qual a situação política da Colômbia atualmente? Porque é um caldeirão também. Fora a pressão americana, fora a pressão interna, forças armadas também. E as forças armadas da Colômbia são forças armadas que são politizadas, elas, se tiverem que dar um golpe, dão um golpe, sabe? Ao mesmo tempo, você tem guerrilha de um lado, né? Você tem forças armadas, você tem a política pegando fogo, e você tem um cara que está meio fora da caixa, fora a pressão externa. Eu te pergunto, o que virá da Colômbia futuramente? Levando em consideração esse passado que eu falei.
que você acha? Cara, eu tenho para mim o seguinte: o cerco está se fechando, não só para a Venezuela, para a Colômbia também. Você tem Paraguai, você tem Uruguai, Equador, você tem até o governo chileno já começando a dar início, sinais de que também vai combater essas condutas aí de cartéis. E o que esperar do Petro, cara, ele vai ficar na defensiva dos cartéis, porque do mais para o menos, o passado dele o condena também. Ele já fez parte do M19. Então, Explica para o pessoal o que é o M19. O que esperar disso não é aqui fazer trabalho de dividente. Explica para a galera o que é o M19. Explica para o pessoal. O M19 foi uma guerrilha urbana. Eles atuavam quase paralelamente com as Farc. Sequestraram diplomatas, fizeram várias arruaças também na Colômbia. E tem ligações com narcotráfico. Uhum. Esse é o M19, não estou falando das Farc. Sim. E o M19 se tornou um partido político, assim como as Farc também. É interessante porque o Petro, numa declaração, disse: eu que sempre combati os cartéis a vida inteira. Bom, cara, você já viu... Pode ter sido o cartão concorrente, talvez. Entendeu? Talvez, porque você já viu Isso é uma coisa até que eu queria falar também. Isso existe muito na Colômbia. Às vezes tem um político que entra e ele começa a fazer uma política de segurança séria, de combater cartel, mas é porque muitas vezes o cara tá ligado ao outro cartel, concorrente. Entendeu? Não, sim, mas você já viu o bandido se entregar? Ah, não, eu sou bandido mesmo, é isso aí, eu sou. Não tem. Não, esse Então, presidente o da que vai Colômbia não acontecer? tem. Ele vai botar uma máscara, vai vestir uma máscarazinha. Não, eu combato. Nada. Esse presidente da Colômbia, esse presidente da Colômbia, inclusive, ele foi o primeiro que peitou essa situação da imigração com o Trump. E aí o Trump meteu, acho que, tarifa nos cafés, botou lá no alto. Aí ele voltou atrás. Mas os cafés, o café colombiano parece que é importante também. Agora, Óbvio, eles vivem disso. acontece uma situação, e eu quero deixar claro que o povo colombiano é muito valente, tá? O povo colombiano, com relação ao Pablo Escobar, foi muito, muito valente, sabe? O Pablo Escobar, Após o Pablo Escobar, parecia, né, que a Colômbia ia se reestruturar. Só que, cara, passado um tempo, retrocedeu. Porque o que acontece? O Pablo Escobar ele não estava só ligado com drogas, ele estava ligado no mundo da política. Então, ele fez muito político também. Sim. Então, após a morte dele, não é que o problema foi resolvido. Não. Muito pelo contrário. A morte dele já era esperada e ele sabia disso. Porém, o plano que ele fez foi: vou deixar aqui os meus tentáculos. E onde foi que ele enfiou esses tentáculos? Dentro da própria política. Grupo pequeno? Pequeno. Mas hoje se faz os principais blocos de defesa dos cartéis colombianos. Uhum. É verdade. Sabe? Vou até aqui botar uma... tinha uma situação que eu ia falar também. Teve um caso de um deputado do Partido Socialista na Colômbia que combateu os cartéis, fez uma política séria de cartéis e foi sequestrado e foi executado pelas Farc. Entendeu? Então, é o que eu digo. A gente está falando de pessoas. Nós estamos falando de ideias, de indivíduos, pessoas. Esse presidente da Colômbia não tem como negar. Eu vou botar aqui uma notícia e ele pior de tudo é que ele piora a situação dele, porque ele dá declarações. Eu vou mostrar um vídeo depois dele falando, mas ele só piora a situação dele, sabe?
porque ele fala umas coisas completamente desconexas, assim. Enfim, eu vou mostrar depois, mas vou botar aqui primeiro essa notícia. Ó, Estados Unidos sancionam presidente da Colômbia, os nomes Gustavo Petro, sua esposa e filho e o ministro do Interior colombiano foram incluídos em uma lista de sanções econômicas do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. As sanções que ele sofreu são as mesmas do ministro Alexandre, que é o OFAC. Ele tentou viajar para a Europa e olha que situação. Ele, com as sanções, o avião teve que ser abastecido na Inglaterra pelo exército, porque quem fornecia o combustível ficou com medo de sofrer sanções também. É aquilo que ele já falou de lei Magnitsky. Ele sofreu a Magnitsky. Então, vocês veem como é que é a situação, sabe, de uma pessoa sancionada. Aí teve que o exército abastecer para ele voltar, enfim. E foi a esposa e o filho, ou seja, por quê? Porque provavelmente tinha contas em conjunto, aquilo que a gente já explicou na Magnitsky, tem uma live muito boa sobre isso. Agora... Movimentação, essas coisas. Agora, por que sancionaram ele? Foi, claro, se diz que ele tem a ligação com o tráfico e tal, mas o que irritou mesmo, e aí é fogo, né? Eu acho que, por isso que eu digo que esse cara só piora a situação dele. Ele foi para os Estados Unidos, no evento da ONU, e naquele evento da ONU, ele participou de um protesto pró-Palestina, só que no protesto, claramente, ele no discurso fala para as forças de segurança se rebelarem contra o governo americano. Isso em solo americano, sabe? Então ele fala isso. E, gente, não é um militante, é o presidente do país falando isso. Tá entendendo? É o presidente da Colômbia. Porra, como é que... Aí, pô, sabe, não tem o que você fazer. As forças de segurança devem se rebelar contra o governo vigente de Donald Trump, devem atacar... É o presidente de um país falando, cara. Nesse ponto, o Lula com aquele... O Lula é bem mais comedido. Se você botar o Lula é aliado do Petro, mas ele não falaria isso. Eu tô falando, esse cara, ele é muito fora da caixa, sabe? Entendeu? Completamente fora da caixa. Ele estava militando junto com aquele cara lá do Pink Floyd. O Roger Waters. Pois é. E aí eu vou botar aqui Só que ele confundiu completamente. Ele não é um militante, ele é o presidente de uma nação. Então, exatamente. Porra. É óbvio. E detalhe, essa punição que ele recebeu por fazer isso daí está prevista em Constituição também. Sim, claro. Qualquer líder de qualquer país que entre nos Estados Unidos e haja contra isso foi uma tentativa de insurreição, atentado contra a soberania dos Estados Unidos em solo americano. Claro. De um presidente, de uma nação. A Colômbia não é um país ínfimo, pequenininho. É um país grande. Então, assim... surreal, é inacreditável. Demais. Essa atitude dele foi completamente boçal. Aqui, ó, olha isso aqui, eu vou te mostrar. E vocês verem que ele dá discurso assim. Ele virou meme na internet. No Twitter, eu entrei no Twitter da Colômbia, dos colombianos, o pessoal debocha dele. Ele tá perdendo as eleições, tá? O candidato de oposição tá lá na frente, sabe? E olha a declaração dele aqui. Você vê se você consegue entender alguma coisa. Y no hablo con el odio. Se lo dije personalmente, hermano. Vamos a la JEP ambos. E aí? Vou botar de novo. Isso é um presidente do país. Tá completamente... Ele tá bêbado, chega a estar até babando. E assim, ele, cara... E isso foi um discurso sério, tá? De um presidenciável, entendeu? De um presidente da Colômbia, de um presidente de um país, e ele estava falando sobre essas sanções. Vê se tu consegue entender alguma coisa. E não hablo com el odio. Se lo dije personalmente, hermano. Vamos a la JEP ambos. Cara, entendeu? Mas para piorar a situação dele, como se não bastasse isso, houve uma situação... Tem mais. Recentemente. E aí ele tomou uma decisão recente. Esse é o governo do Petro, gente.
Espero que seja a decisão de botar um tampão na boca, né? Porque aí baba muito. Ele tomou uma decisão recentemente bem, vamos dizer, polêmica, né? Que assim, que eu acho que pode dar errado. Vamos botar aqui, sabe? Que eu só acho. Bota a tela cheia. Es que el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex, a Banco Agrario, a Finagro, al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda y de vivienda, e incluso yo diría de turismo, porque es lo que nos puede reactivar económicamente. ¿Perdería el banco ese dinero que no es de él, es del público? No, porque nosotros se lo devolvemos con tasa de interés modesta. Es una forma de bajar el costo financiero. Aquí hemos hablado, o en ese cuadro habíamos hablado, del costo de la energía. Então, para o pessoal que não entendeu, o que ele está propondo aqui? Confisco de poupança dos colombianos. Ou seja, vou resolver o problema confiscando a poupança para devolver o dinheiro para vocês, coisa. Sabe quem tentou isso? Não acabou bem. Aqui no Brasil aconteceu isso, foi o Collor. A mesma coisa, mesmo estudo. Vamos acabar, vamos resolver o problema, enfim, da inflação. Ali agora o problema era os juros. Então, assim, cara, é por isso que eu digo. Ele tá cavando a própria cova.